Mais um capítulo do nosso livro Jesus no Lar. Uns ensinamentos muito bonitos de Jesus que nos são trazidos pelo Espírito Ney Lúcio e que nos são narrados por Francisco Cândido Xavier. Então, vamos a mais um trabalhito. Na reunião daquela noite, em casa de Simão Pedro, falava-se de glória do esforço. E os discípulos estavam com dúvidas em relação aos seus comportamentos e às suas ideias. Eles, na altura, entendiam, e nós hoje também entendemos, de que o esforço de fazer o bem é fundamental para todos nós, que sonhamos, que lutamos, que queremos atingir a nossa meta. E a nossa meta, todos sabemos, é sermos criaturas de bem. Então vamos à leitura do capítulo do ensinamento de hoje, é o capítulo 43, e fala-nos da glória do esforço. Tiago, filho de Alfeu, enumerava as dificuldades naturais na preparação do discípulo, do aprendiz, do companheiro de Jesus. Quando várias opiniões dos vários discípulos e criaturas que ali se encontravam se fizeram ouvir quanto aos precalços, às dificuldades do aprimoramento, às dificuldades da melhora íntima de todos nós. Então eles diziam ser quase impossível praticar as lições da Boa Nova, que são as lições vindas de Jesus. Eles diziam que era quase impossível num mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão. E concluíram que, de uma maneira geral, a maioria das criaturas se comprazem ainda na avareza ou no endurecimento. Para elas, para todos nós, o mais importante ainda é o ter e não o ser. Por exemplo, ter uma boa conta no banco, ter roupas finas, ter o modelo de carro atual e muitas outras coisas da materialidade daqui, da Terra. Naturalmente, estamos ainda na Terra. Necessitamos ainda de coisas. E necessitamos ganhar honestamente o pão de cada dia, garantindo assim o nosso sustento. Porém, como somos viajantes, nós já fomos muitas vezes, já voltamos muitas vezes. Somos viajantes entre a pátria espiritual e a pátria terrestre. Nesta altura, passando uma temporada neste mundo de provas e expiações, não nos podemos descurar da bagagem que levaremos quando retomarmos a nossa casa verdadeira, que nos aguarda, a pátria espiritual. E essa bagagem é a nossa reforma interior, os conhecimentos que adquirimos, os sentimentos que aurimos e todo o bem que fizemos ao longo da nossa estadia aqui na Terra. E então vamos continuar com a leitura. Registrava um mestre a conceituação expandida pelos companheiros. O mestre registava as conclusões que foram expressas pelos companheiros. E ele estava numa significativa quietude. Quando Pedro convocou Jesus diretamente ao assunto. Jesus refletiu alguns instantes e ponderou. Entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. É isso. Nós somos os aprendizes. Tudo depende de nós.
Está tudo ao nosso alcance. Está tudo nas nossas mãos. A alegria, a tristeza, as coisas boas, os fracassos. Tudo depende de como é o nosso dia-a-dia. São muito importantes as nossas escolhas, a nossa vontade. Isso é muito importante, o nosso livre-arbítrio. E Jesus, a seguir, falou com brandura. Existiu, no tempo de Davi, um grande artista que se especializara na harpa, com tamanha perfeição que várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo. Grandes senhores, com as suas comitivas, descansavam de quando em quando junto à moradia dele, que era cercada de arvoredo, para escutar-lhes as sublimes improvisações. O admirável mestre fez renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra na expressão musical a que se consagrara. Em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo aparentemente inábil e atoleimado, que servia água, doces e frutas aos convivas e nunca conversava. Ele fixava toda a atenção no instrumento divino. Era a harpa do seu amo, atraiu. E por vezes ele olhava fascinado para as mãos do artista, dedilhando o instrumento em quase adoração. Ele vivia fascinado com aquele instrumento. Muitos anos correram, quando certa noite o artista volta de inesperado ao domicílio, fim de um banquete que lhe havia sido oferecido por um amigo, vizinho. Quando chegou, ouviu com indescritível espanto, assinalando certa melodia no ar. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se fora um anjo exilado no mundo. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Em lágrimas de emoção, por pressentir a existência de alguém com um ideal artístico muito superior ao dele, avança devagar para não ser percebido. E sob intraduzível assombro, verificou quem acham que era o homem que tocava o instrumento. Quem acham? Quem? Em assombro verificou que o arpista maravilhoso era o seu velho escravo, tolo, que usando os minutos que lhe pertenciam por direito e sem incomodar a ninguém, exercitava as lições do Senhor, às quais emprestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor em comovido silêncio. Foi então que o artista magnânimo e famoso o libertou, conferindo-lhe a posição que por justiça merecia. Foi isso. O artista generoso e famoso decidiu libertar o bom escravo, conferindo-lhe a posição ao seu lado em todas as apresentações musicais dali por diante, passando a partilhar com ele os seus momentos de beleza. Diante da estranheza dos discípulos que se calavam, confundidos, o mestre rematou. A aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda a mulher
que usarem as horas de que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para os seus irmãos em humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota do tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais recebe além da remuneração transitória do mundo. Este é o ensinamento de hoje. E Jesus diz-nos que a aquisição de qualidades nobres se dá pelo esforço. Da mesma forma que pelo exercício se adquire mestria em uma arte. E que toda a criatura que utilizar as horas que dispõe na harpa da vida, que dispõe no seu dia-a-dia, com sabedoria, depressa absorverá a grandeza e a sublimidade de que falam os Evangelhos de Jesus e se tornará um representante dos céus perante os seus irmãos na terra. O tesouro das horas, o tesouro do tempo, é distribuído de forma generosa e a todos. Mas cada um faz dele o que bem entende. Mas, nos diz Jesus, quem trabalha somente pela paga que recebe, quem não aproveita a oportunidade das horas, a oportunidade do tempo para o seu crescimento pessoal, de verdade, não terá além do salário do mundo, do salário aqui na terra. Investir em si mesmo, na sua reforma pessoal, na sua reforma íntima, interessar-se pelos outros e doar-se sempre, é condição que todos podemos e devemos desfrutar. E todos sabemos ser este o ganho mais importante. É esse o ganho que levamos connosco quando partirmos de regresso a casa, de regresso à pátria espiritual.